O orgulho vem antes da queda, e as pessoas mostradas neste vídeo tiveram que aprender isso da forma mais dura possível. Aqui mostramos pessoas que tentaram quebrar recordes mundiais, mas que, sem perceber, caminhavam direto para o desastre. Entre elas estão alguns dos recordes mais chocantes, imprudentes e trágicos de todos os tempos. Imagine abrir mão de tudo: uma carreira de sucesso como médico otorrinolaringologista, uma vida estável, absolutamente tudo, apenas para seguir sua verdadeira paixão, não importa o quão perigosa ela seja. Foi exatamente isso que o mergulhador americano Guy Garman fez, conhecido entre os amigos simplesmente como Doc Deep. Em 2010, ele vendeu sua clínica e se mudou com a família para as Ilhas Virgens, onde descobriu o mergulho técnico em grandes profundidades. Ele se tornou obcecado pela profundidade e realizou mais de 600 mergulhos. Seu objetivo final era quebrar o recorde mundial do mergulho autônomo mais profundo já realizado. Ele queria descer até 1.200 pés, cerca de 365 metros, mais fundo do que qualquer ser humano jamais havia ido. Durante 2 anos, ele se preparou de forma meticulosa, estudando misturas de gases, revisando cada detalhe do equipamento e montando uma enorme equipe de segurança com mais de 20 especialistas. Em 15 de agosto de 2015, ele iniciou sua descida rumo à escuridão absoluta. Sua equipe aguardava em pontos de segurança a 60 e 110 metros de profundidade. Após 38 minutos, ele deveria ter retornado à superfície, mas o tempo passou sem qualquer sinal. Ficou claro que algo tinha dado muito errado. Guy Garman nunca mais foi visto. 4 dias depois, seu corpo foi recuperado. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Críticos afirmam que o salto do seu recorde pessoal de 800 pés para o alvo de 1.200 pés foi grande demais e imprudente. Outros defendem que ninguém estava mais preparado do que ele e que ele simplesmente alcançou os limites absolutos do que o corpo humano é capaz de suportar. Onde está a linha entre incentivar o sonho de uma criança e a ambição implacável dos pais? A história de Jessica Dubrov, de apenas 7 anos, em 1996, é uma das lições mais sombrias sobre essa questão. Incentivada pelo pai, Lloyd, a pequena Jessica deveria se tornar a piloto mais jovem a cruzar os Estados Unidos de avião. Como uma criança dessa idade não pode legalmente ter licença de piloto, um instrutor experiente, Joe Reed, ocupava oficialmente os controles enquanto Jessica conduzia a aeronave. Era um acordo extremamente controverso e perigoso. Em 10 de abril, a tripulação decolou em um pequeno Cessna na Califórnia, com o objetivo de chegar à costa leste, em Massachusetts. Após uma parada em Cheyenne, no Wyoming, eles pretendiam continuar na manhã seguinte, mas o clima era catastrófico: tempestades, ventos fortes, chuva e neve. Apesar de todos os alertas e do fato de o avião estar gravemente sobrecarregado com bagagem e passageiros, o instrutor Reed tomou a decisão fatal de decolar. Provavelmente pressionado pelo pai e pela atenção da mídia em torno da tentativa de recorde. O avião teve dificuldade para ganhar altitude, subiu apenas alguns metros, inclinou-se de lado com as rajadas de vento e caiu em uma área residencial. Jessica, seu pai e o instrutor morreram instantaneamente. A tragédia levou à criação de uma nova lei nos Estados Unidos, o Child Pilot Safety Act, que desde então proíbe tentativas de recordes desse tipo por menores de idade. A lei garante que a ambição de adultos nunca mais coloque a vida de uma criança em risco dessa forma. Para algumas pessoas, a velocidade é uma verdadeira obsessão. Uma delas foi Bill Warner, um homem decidido a empurrar os limites do que era fisicamente possível em uma motocicleta. 2 anos antes, ele já havia estabelecido um recorde mundial ao acelerar sua Suzuki Hayabusa, modificada a quase 500 km por hora. Mas em 14 de julho de 2013, ele queria ir ainda além. Seu objetivo era alcançar 300 milhas por hora, cerca de 480 km por hora, dentro de uma única milha. A parte mais trágica da história é que essa seria sua última tentativa de recorde. Ele planejava se aposentar no dia seguinte e vender a motocicleta. Totalmente concentrado, Warner disparou pela pista e atingiu impressionantes 285 milhas por hora.
mas logo após cruzar a linha de chegada, algo deu muito errado. O piloto perdeu o controle, a moto saiu da pista e Warner foi arremessado violentamente. Embora tenha sobrevivido inicialmente ao acidente e ainda estivesse consciente, seus ferimentos internos eram graves demais. Ele morreu 75 minutos depois. Até hoje não se sabe exatamente o que causou o acidente. A essas velocidades, até o menor erro pode ser fatal. Alguns sonhos são tão grandes que podem custar a própria vida. A história de Nick Piantanida prova isso. Ele era um aventureiro sem limites desde a infância. Seu maior objetivo era quebrar o recorde mundial do salto de paraquedas mais alto da história. Embora não tivesse a experiência necessária nem dinheiro, isso não o impediu. Com uma persistência impressionante, ele aprendeu sozinho tudo o que precisava saber, dirigiu caminhões para arrecadar dinheiro e até conseguiu convencer políticos de alto escalão a apoiar o projeto. Após 2 tentativas fracassadas, ele lançou sua ousada missão pela terceira vez em 1º de maio de 1966. Mas, a mais de 17 quilômetros de altitude, a equipe em terra ouviu um ruído estranho e, em seguida, o rádio ficou em silêncio. A cápsula foi guiada remotamente de volta à Terra, onde Nick foi encontrado inconsciente, mas ainda vivo. O visor do capacete estava aberto. Acredita-se que, ao tentar remover a condensação do visor, seu traje tenha se despressurizado instantaneamente, provocando a formação de bolhas de gás em seu sangue e em seu cérebro. Nick nunca se recuperou e morreu 4 meses depois, sem jamais alcançar seu sonho. Algumas tentativas de recorde não terminam mal apenas para quem participa, mas se transformam em um desastre em larga escala para uma região inteira. O exemplo mais infame é o chamado Balloon Fest, de 1986, em Cleveland, Ohio. Uma organização beneficente teve o que parecia ser uma boa ideia. Eles queriam estabelecer um novo recorde mundial soltando 1,5 milhão de balões de hélio ao mesmo tempo e arrecadar dinheiro para uma boa causa. Milhares de voluntários passaram dias enchendo os balões até que uma gigantesca rede do tamanho de um quarteirão inteiro ficou completamente cheia, mas o destino não colaborou. Com a aproximação de uma tempestade, os organizadores foram forçados a soltar os balões antes do planejado em 27 de setembro. No início, os espectadores viram uma cena impressionante, mas a alegria durou pouco. Uma frente fria e a chuva fizeram com que os balões, ainda totalmente inflados, retornassem ao solo de forma descontrolada, provocando um caos inimaginável. Milhares de balões bloquearam rodovias e causaram inúmeros acidentes, enquanto motoristas se distraíam ou desviavam em pânico. O aeroporto precisou fechar uma pista. Em um pasto próximo, cavalos árabes valiosos entraram em pânico com os balões, sofreram ferimentos graves e geraram um processo judicial de mais de $100 mil. O pior desfecho, porém, envolveu 2 pescadores que haviam sido dados como desaparecidos no Lago Erie no dia anterior. A Guarda Costeira iniciou uma grande operação de busca, mas o lago estava coberto por um tapete denso de centenas de milhares de balões coloridos. Os socorristas não tiveram nenhuma chance de localizar os homens ou o barco na água. Mais tarde foi confirmado que ambos haviam morrido. O que começou como um evento beneficente terminou em tragédia, com milhões em prejuízos, diversos processos judiciais e a morte absurda de 2 pessoas. Há pessoas que não apenas praticam um esporte, elas o definem. O americano Carl Bunish foi uma delas, o lendário padrinho do base jump moderno. Foi ele quem popularizou o esporte, registrou tudo em filmes impressionantes e até deu nome à modalidade. Em julho de 1984, ele estava no auge da fama. Junto com sua esposa, Jean, estabeleceu um novo recorde mundial na Noruega para o salto base mais alto, saltando da imponente e temida Troll Wall. Foi o triunfo de sua vida, um momento histórico nos esportes extremos. Mas essa vitória não durou nem 24 horas. No dia seguinte ao recorde, Banish quis filmar outro salto para um programa de televisão. Durante essa tentativa, porém, o homem mais experiente do esporte cometeu um erro fatal. Ele calculou mal sua trajetória, passou perto demais da rocha e colidiu com a parede irregular. O impacto foi devastador e impossível de sobreviver.
Quebrar um recorde mundial diante de um grande público, na própria cidade natal, é provavelmente o sonho de qualquer atleta. Para o dublê de motocicleta Alex Harvey, esse sonho virou um pesadelo em junho de 2021. Aos 28 anos, ele era uma lenda local em Moses Lake, no estado de Washington. Ainda adolescente, já havia conquistado 2 recordes do Guinness e idolatrava o lendário Evel Knievel. Agora queria superar seu próximo grande desafio, um salto de 351 pés, quase 107 metros. Harvey era um marido dedicado e pai de 2 filhos, mas também tinha um lado obscuro que o empurrava constantemente para riscos extremos. Ele não fazia isso pelo espetáculo, mas por si mesmo para testar seus próprios limites. Durante semanas, ele se preparou para o salto e documentou a construção da enorme rampa nas redes sociais. No entanto, deliberadamente não realizou um salto de teste, talvez para guardar o grande momento para o público. Naquela manhã de quinta-feira, ele acelerou a moto até quase 150 km por hora e subiu a rampa. Milhares de pessoas prenderam a respiração, mas assim que ele ficou no ar, ficou claro para todos: não seria suficiente. Faltaram menos de 1,5 metros. Em vez de aterrissar na plataforma, ele colidiu diretamente com a borda da rampa de terra e foi lançado da motocicleta. Apesar de as equipes de emergência chegarem rapidamente, Alex Harvey morreu pouco depois no hospital. Agora entramos na era de ouro da aviação, um período repleto de pilotos corajosos e aeronaves revolucionárias, mas também era um tempo extremamente perigoso, em que um detalhe mínimo podia decidir entre a glória e a morte. O famoso piloto de corridas Lowell Bales aprendeu isso da forma mais brutal possível. Em 1931, Bales queria quebrar o recorde mundial de velocidade em terra com sua lendária aeronave, o GB Model Z. Apenas alguns dias antes, ele já havia alcançado uma velocidade média de 281 milhas por hora, mais de 450 km por hora em uma tentativa inicial. O recorde estava ao alcance, mas durante o voo decisivo, o impensável aconteceu. Devido a forças extremas e vibrações intensas, a tampa do tanque de combustível se soltou, foi arremessada para trás e atravessou o para-brisa da cabine com força total. A tampa atingiu Bales, possivelmente o deixando inconsciente. Sem qualquer condição de reagir, ele perdeu o controle da aeronave. O avião mergulhou em direção ao solo, sendo completamente destruído no impacto. Nem toda tentativa de recorde termina em morte. Às vezes, o que morre é o próprio recorde, da forma mais frustrante possível. Isso fica claro na história da atleta britânica de esportes extremos Amy Hughes. Ela já era conhecida por sua resistência impressionante, tendo corrido 53 maratonas em 53 dias consecutivos. Em 2016, porém, quis consolidar seu nome como uma lenda da corrida ao tentar quebrar o recorde da maior distância percorrida em uma esteira ao longo de uma semana. Por uma boa causa, ela montou uma esteira em um shopping e começou a correr, durante uma semana inteira. Ao final, o visor marcava incríveis 520 milhas, mais de 836 quilômetros. Tecnicamente, ela havia superado o recorde anterior de 517 milhas. Mas então veio a dura resposta do Guinness World Records. Para que um recorde seja reconhecido oficialmente, existem regras extremamente rígidas, incluindo gravação contínua em vídeo e principalmente a presença de vários testemunhos independentes acompanhando a tentativa o tempo todo. O problema na tentativa de Amy Hughes foi que a única pessoa que observou e documentou todo o recorde, do início ao fim, foi o próprio namorado dela, e um parceiro, logicamente, não é considerado independente. Por causa desse detalhe simples, mas decisivo, seu feito sobre-humano nunca foi oficialmente reconhecido. Algumas pessoas praticamente nascem em um mundo de recordes. Donald Campbell foi uma delas, filho de um homem que já havia estabelecido 13 recordes de velocidade. Após a morte do pai, Donald decidiu continuar esse legado impressionante e conseguiu com sucesso lendário, tornando-se em 1964 a primeira pessoa a quebrar, no mesmo ano, o recorde de velocidade em terra e na água. Mas Campbell sempre queria mais. Em 4 de janeiro de 1967, ele planejava quebrar a marca mágica de 300 milhas por hora, mais de 480 km por hora, com seu famoso barco Bluebird.
Era uma tentativa extremamente arriscada, já que o barco tinha 12 anos e havia sido projetado para velocidades muito menores. Mesmo assim, Donald Campbell iniciou a tentativa com seu ursinho da sorte, Mr. White, preso ao capacete. Após uma primeira passada bem-sucedida, o desastre aconteceu na volta. O barco levantou voo, girou no ar e se despedaçou ao atingir a superfície da água. Pouco antes, suas últimas palavras no rádio foram: "Estou voando de cabeça para baixo." Em seguida, o barco caiu, afundou e os destroços só foram recuperados mais de 30 anos depois. Quando os mergulhadores finalmente os encontraram, fizeram uma descoberta horrível. Dentro dos restos da embarcação estavam os restos mortais de Donald Campbell e foi determinado que o impacto causou ferimentos fatais catastróficos. O ursinho da sorte ainda estava preso ao capacete. Em seguida vem uma história tão trágica e misteriosa que mudou para sempre o mundo dos esportes extremos. É a história de Audrey Mestre, uma mergulhadora francesa de apneia, casada com seu maior rival e, ao mesmo tempo, seu ídolo, o famoso mergulhador Francisco Ferreras. A paixão de Audrey era o mergulho no limits, a forma mais perigosa da modalidade. Nele, o mergulhador é puxado a profundidades extremas por um peso pesado e depois retorna à superfície, impulsionado por um balão inflável, tudo com uma única respiração. Em 12 de outubro de 2002, Audrey queria quebrar o recorde mundial do marido, mergulhando a mais de 170 metros de profundidade. Nos treinos, ela já havia alcançado essas marcas sem problemas, então o recorde parecia possível. A descida ocorreu conforme o planejado, mas ao chegar ao fundo e tentar acionar o balão para subir, nada consumado aconteceu. O mecanismo falhou. Imagine o terror de ficar preso na escuridão sem caminho de volta. Embora houvesse mergulhadores de resgate no local, foram necessários angustiantes 8 minutos e meio para trazê-la à superfície. Tarde demais. Audrey não sobreviveu à subida. Posteriormente, acusações graves foram feitas contra o marido Francisco. Como chefe de segurança, ele teria ignorado protocolos essenciais, falhado na verificação adequada do equipamento da esposa e mobilizado poucos mergulhadores de resgate. Por causa das muitas perguntas sem resposta e do risco extremo, hoje nenhum recorde oficial é reconhecido nessa disciplina. Por fim, chegamos à jornada incrível do piloto Haris Suleiman, de apenas 17 anos, e de seu pai, Babar, no verão de 2014. Haris, que começou a voar aos 8 anos, queria se tornar o piloto mais jovem a dar a volta ao mundo em um avião monomotor. Mas o objetivo ia além disso. Pai e filho queriam usar a viagem para arrecadar doações para escolas em seu país de origem, o Paquistão. Eles se prepararam de forma minuciosa, fizeram cursos de sobrevivência e planejaram a rota de quase 43 mil quilômetros nos mínimos detalhes. Em 19 de junho, decolaram de Indiana. A jornada os levou à metade do planeta e, quando pousaram no Paquistão, foram recebidos como heróis, um dos momentos mais emocionantes da missão. Após outras paradas na Ásia e na Austrália, eles estavam muito perto do objetivo. Restavam apenas 2 dias de voo e 3 escalas para chegar em casa e alcançar o recorde mundial. A família já preparava as grandes comemorações, mas depois de decolar da ilha de Pago Pago, no Pacífico Sul, a caminho do Havaí, a viagem tomou um rumo trágico pouco antes das 10 da noite. Sem motivo aparente, a aeronave caiu repentinamente no oceano. A guarda costeira iniciou imediatamente as buscas, encontrou destroços e confirmou a morte de Haris, de 17 anos. Seu pai, Babar, e o restante do avião desapareceram para sempre no mar. A causa do acidente permanece um mistério até hoje. Uma jornada que começou com tanta esperança terminou em uma tragédia silenciosa, a poucos passos da linha de chegada. Se você gostou deste vídeo sobre as tentativas de recorde mundial mais fatais de todos os tempos, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!